Graça e paz, irmãos, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Graças a Ele, que é maravilhoso, né? Que tem mantido, né, sobre a humanidade a misericórdia e o tempo para que possamos ser alcançados, né? Pelo conhecimento e libertos, para que possamos encontrar o Senhor sem culpa, né? Mas justificados no Filho pela fé e confiança no que foi feito por nós, né? Através do Salvador Yeshua. Então, mais uma palavra maravilhosa e que o Senhor continue operando para que todos sejam ministrados pelo Espírito da verdade. Porque, irmãos, quando temos em mãos o Evangelho do Cristo, do tempo de Cristo em carne e ressuscitado, estamos com a verdade, e o Espírito da verdade opera grandemente, amém? Vou fazer uma série de vídeos e hoje eu vou iniciar falando a respeito, porque serão assuntos que vêm esclarecer, né? O que impede da pessoa não herdar o reino. E o reino, o Salvador Yeshua fala para os discípulos, né? Vá e levar a mensagem, né? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ali ele ainda estava no tempo em carne, antecedendo o sacrifício, né? Ele dá o evangelho ao apóstolo Paulo, com riquezas de detalhe, para que nós, né, com o auxílio do Espírito Santo, possamos discernir e viver como sacrifícios vivos, dando testemunho de fé, testemunho de obediência, testemunho de perseverança na fé que propagamos e levando, né, a mensagem do reino mais completa, que até então os discípulos ficaram a cargo, eles ainda não estavam renovados, né? Não havia sido batizados no Espírito para discernir todas as coisas e ter a mente de Yeshua, como diz em 1 Coríntios, capítulo 2. Então eles foram levar a mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Isso para vocês verem o como que é importante a consciência, né, do porquê de arrependermos e da necessidade de arrependermos, né? E os evangelhos dados ao apóstolo, claro, com riqueza de detalhe, coloca a nossa responsabilidade como templo, morada do Espírito Santo. Deste modo, né, herdaremos sim o reino de Deus. Somos co-herdeiros em Yeshua, no Cristo. Somos cooperadores desse evangelho maravilhoso dado ao ministério do apóstolo Paulo, que é o que é colocado aqui no canal, amém? Então hoje vou iniciar falando, né? Esse primeiro vídeo eu vou falar a questão dos perversos, né? A perversidade, ela tem os seus graus, né? E chega a um determinado grau que é danoso, que realmente causa coisas terríveis a outras pessoas, né? E geralmente, né? Geralmente, o perverso, ele não é identificado quando ele está no seu... Porque o ser humano não é robô, né? Tem como a gente conhecer as atitudes, identificar pelas atitudes comportamentais, né, um perverso, né? Mas já tem outras pessoas que, por não ter um conhecimento mais aprofundado, só vão se dar conta de que, sei lá, tem um amigo, tem um parente, tem alguém próximo que eu conheço que era uma pessoa perversa, percebe-se então o porquê que quando a mídia fica muito em cima de um caso de alta perversidade, que chama a atenção
de um país, do mundo inteiro, as pessoas ficam chocadas, né, com tamanha barbárie dos atos de maldade do perverso. Mas o perverso em si, ele vai crescendo, né? E na medida do crescimento, muitos são conhecidos por barbáries, né, por atitudes terríveis, e outros vão cometendo erros menores, mas que também são danosos. E o foco aqui é, além de colocar essa questão do perverso, e o porquê que ele não herdará o reino dos céus, caso morra nessa perversidade, é mostrar também a misericórdia do Senhor, né? Que o Senhor, ele, com o seu Espírito, né? Ele opera na vida para que a pessoa que está crescendo nesse caminho da perversidade se arrependa e se torne uma pessoa de acordo com o que é instruído na palavra do Senhor. Uma pessoa transformada. O que isso significa? Que existe solução, né? Então o intuito aqui desse vídeo é explorar um pouco mais a respeito dos perversos, né? Identificá-los. O que não falta aí são estudos no YouTube que falam a respeito dessa perversidade, mas de um modo técnico, né? De profissionais que estudam, que tratam essas pessoas, né? Mas aqui eu quero colocar com foco bíblico, que a Bíblia nos instrui a tudo. E é muito interessante, né? Então, o perverso, ele tem uma má índole, né? Ele tem uma tendência a praticar crueldade. Isso todos sabem, né? Mas vamos lá para a palavra do Senhor. Aqui em 1 Coríntios capítulo 7, versos... Deixa eu ver aqui, peraí. Não, é 6. Capítulo 6, a partir do 9. A partir do 9, eu vou ler o 9 e o 10. Embora vai falar de outras práticas, né? Mas é importante ler. Mas o foco aqui é o perverso, tá? Ó, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Interroga, né? Não se deixe enganar. Aí acrescenta, né? Quem mais? Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados. Olha aqui o primeiro ponto da solução, né? Assim foram com todas essas práticas, além de perversos, imorais, com todas essas práticas aqui que destrói o corpo, foram ladrões, foram avarentos, alcoólatras, caluniadores, ou seja, uma decadência, né? E práticas que impedem da pessoa ser transformada, ser direcionada pelo Espírito da verdade, pelo Espírito Santo, ser conduzido como testemunho vivo, santo e agradável ao Senhor, como Ele assim nos exorta a ser, né? E aqui nos versos 11 diz: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus, porque houve arrependimento. A perversidade, ela está muito, segundo a percentagem, né? Nessa questão não só da perversidade, mas das pessoas que têm uma atitude assim, né? Como é que eu posso colocar? Contrária, não só contrária do que a palavra nos ensina, mas pessoas que têm tais práticas que chegam a infringir a lei,
e tendo que serem punidas, né? Muitas são punidas e outras passam despercebido, né? Porque a percentagem é grande, é 6 de 100 pessoas, 6 de 100 pessoas, 6 tem uma má índole, perverso, também colocado nessa percentagem tá os pedófilos, né? Então perceba que são tudo práticas que degrinem o corpo, né? E aqui a Bíblia já coloca, né? Assim foram alguns de vocês, comprovando que, embora essa percentagem aqui se refere na questão do Brasil, né? Não sei se mundial. Me desculpem, mas eu não pesquisei. Mas essa percentagem ela foi feita pelo DSM, né? Então vocês pesquisam lá e vocês confiram direitinho. Então, é terrível. É terrível porque isso nos leva a uma realidade chocante, né? Podemos conviver, com certeza, de 100 pessoas que você conhece, 6 pessoas têm essas práticas de má índole, né? E aí existe solução para ser transformado. A palavra do Senhor, o Espírito Santo, né? Vou ler tudo. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e do Espírito de nosso Deus. Então, demonstra que, havendo quebrantamento, havendo desejo de mudar, havendo desejo de buscar conhecimento da palavra do Senhor para se colocar de acordo, então existe sim o perdão caso essa pessoa seja de fato transformada numa nova criatura, né? Agora, Provérbios. Vamos explorar bastante Provérbios, que fala muito a respeito da questão da perversidade. Aqui em Provérbios 6:12 diz: o perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro, dizendo coisas maldosas. Pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos, né? Aqui são sinais corporais, né? Eu falei para vocês lá no início, tem modo, mas espera aí. Tem gente que tem mania de piscar o olho, mas nem sempre está com sentido de perversidade. Então, é todo um conjunto. Você precisa analisar o caráter da pessoa. Esses trejeitos aqui, né? Supondo que a pessoa pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos, se essa pessoa demonstra ter um bom caráter, você não pode colocar, né? Porque tem pessoas que têm muitas manias. A gente tem que ser cauteloso, tem que ser cuidadoso. Não é à toa que quando esse perverso cresce, muitas pessoas ficam chocadas, né? Precisa observar o caráter, que é o ponto aqui chave, né? O perverso não tem caráter. Anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas, né? O perverso geralmente ele não tem um espelho na sua frente. Ele não observa as suas atitudes, os seus pontos que precisam ser mudados. Ele está sempre olhando o espelho do outro, está sempre observando a vida do outro, maquinando, né? Ser o que não é, mas quando na verdade é uma pessoa mau caráter, né? Então, a Bíblia ela é clara, maravilhosa, porque ela vai no ponto, né? No ponto onde nós podemos conhecer os sinais de um perverso. Isso é mau caráter, né? Então, hoje nós sabemos que pessoas com mau caráter, com comportamentos que levam a roubar, seja o país, né? Seja
sei lá, sonegar e tantas outras coisas, negar a própria palavra do Senhor, ter ela em mãos, mas usá-la para seu bem, né, próprio, no sentido de ganhar dinheiro em cima, de manipular a mente de muitas pessoas. E tudo isso se percebe a falta do caráter, né? Então a palavra já orienta. Vamos tomar cuidado com o mau caratismo. E aqui no 11, capítulo 11, versos 20, diz: o Senhor detesta os perversos de coração, mas os de conduta irrepreensível dão-lhe prazer. Então, se a pessoa, né, ela é perversa no coração, no íntimo, perceba que já é algo que está bem oculto, né? Mas de alguma maneira no comportamento essa pessoa vai demonstrar, né? Tem uma palavra que diz que a boca fala do que o coração está cheio, né? Então, em uma hora ou outra, você vai perceber pela fala, pelo o modo como essa pessoa se coloca, né? Como ela verbaliza, né? Em várias situações. Então, se você for cauteloso, e às vezes a gente não precisa nem observar muito, percebemos que as pessoas pecam muito na fala. A própria palavra diz que seremos julgados, né, pelas palavras que temos proferido. Então, quando uma pessoa que é orientada pela palavra do Senhor, ela é cuidadosa. Quando a pessoa é boa de natureza e às vezes nem tem conhecimento bíblico, não maneja bem a Bíblia, mas essa pessoa tem uma boa essência, teve bons cuidadores, teve boas referências, teve pais humildes, pais atentos, né? Muitos conhecedores que passam o conhecimento para os seus filhos, ensinou seus filhos. Então tem muitas e muitas pessoas que são boas, né? Não perderam essa essência, só foi evoluindo, né? Ao decorrer do crescimento. Mas já tem outras que não. Tem outras que tiveram más referências no que diz respeito aos seus cuidadores, teve más referências no seu convívio, né? E essa pessoa, ao invés de continuar a conduta boa e crescendo, é o contrário. Essa pessoa vai tendo referências que vai levando ela ao mau caráter, né? E um coração perverso. Aí você percebe, né? Onde que chega ao ponto de atingir o coração. E é onde o Criador, ele fala. Quer dizer, o Criador não, o salmista fala, né? O Senhor detesta os perversos de coração. Quando sobe para o coração, o maquinar da maldade, ele tá ainda mais pesado, vou dizer assim, né? Tá difícil de lidar com o ser humano assim. Essa pessoa tá cheia de conflitos internos complicados. É por isso que tem aí os profissionais. As pessoas vão em busca, né? Muitos vão em busca de ajuda. Mas é tão maravilhoso quando a gente é instruído pela palavra do Senhor, né? Teme ao Senhor e nele recebemos, né, o que precisamos, que é a retirada do fardo. Muitas pessoas carregam muitos fardos, muitos pesos, de acordo com as referências que tiveram na sua vida, né? E muitos encontram alívio, né? Muitos se convertem,
Muitos leem a Bíblia por si próprio, né? Eu conheço, eu tenho referências de pessoas que não sabia nem ler, já analfabeto já adulto, né? E começou pelo pouquinho que tinha, analfabeto assim, né? Não, uma pessoa não alfabetizada no todo, mas sabia fazer o nome e tal. Aí começou a ler a palavra do Senhor, aprendeu a ler com a Bíblia e não largou mais a Bíblia. Então, feliz de quem encontra o refúgio, né? Encontra os braços do Pai, que é maravilhoso, que tira as cargas, tira os pontos negativos, impedindo que o mau caratismo, né, do crescente perverso chegue ao coração, né? E o Senhor detesta, porque está chegando já no ponto, no nível da decadência, né? Vou continuar lendo, ó, aqui no 12. Peraí, gente. Deixa eu ver se é o 12 mesmo. Eu me perdi aqui, peraí. Ah, tá. Desculpa, gente, é o 16, versos 28. Olha só o que diz. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. A dissensão, né? Volto lá para a questão do mau caratismo, né? Porque aqui no verso 27 fala: o homem sem caráter maquina o mal, suas palavras são fogo devorador. Então a pessoa que não tem caráter, a pessoa que já está com o coração, né, perverso, ela é inescrupulosa. Ela não tem o senso da maldade, né? Quando ela atinge as pessoas, seja verbalizando ou na própria ação, ela não sente, isso é terrível, né? Ela não sente remorso, né? Eu não vou aqui, eu não sou especialista, eu não sou, né, doutora, eu estou aqui analisando segundo o que diz a palavra do Senhor. Mas a frieza, certamente, a frieza dessas pessoas é algo tão perigoso, né? Que é um perigo constante. As pessoas que estão ao seu redor, né? São muitas vítimas, né? Imagina aí, uma pessoa, ela não vive só. Geralmente ela tem seus companheiros, suas companheiras, porque isso aqui, a questão da perversidade, depende do sexo, né? Pode ser mulher, pode ser homem, mas a gente percebe que é um perigo, né? É um perigo que a gente precisa se atentar, né? Ó, o homem perverso provoca dissensão. Então, não basta, não precisa nem ter muitas razões para esse perverso, para ele provocar uma situação desagradável. Basta algo não estar de acordo com o que ele quer. Basta algo se não está agradando, né? É um prato cheio para provocar uma dissensão. E através daí vem contenda, vem confusão, né? Às vezes até morte, vem as brigas familiares. Agora imagina quando junta tudo isso com a questão da embriaguez,
né? E tantas outras coisas. Então é um prato cheio para as trevas, né? Mas o bom é que tenhamos conhecimento da palavra do Senhor para não deixar que tais sentimentos de perversidade tira o homem do foco, que é a transformação, que é o bom caráter, que é fazer o bem, né? Porque devemos nos apegar à esperança da mudança, porque o Senhor nos dá esperança, né? A gente não pode ver o problema como desde que já esteja, né, no coração, desde que essa pessoa já tenha a perversidade no seu grau elevado, fica até difícil a gente acreditar na mudança. Para Deus tudo é possível, né? Mas até aí, chegar assim já causou tanto dano, né? E geralmente as pessoas não se retratam dos danos que causam. Então, de fato, a gente não consegue ver esperança, humanamente falando assim, né? Mas aqui o foco, além de mostrar comportamentos e no que se revela um perverso, é que existe uma saída, né? Que a gente não venha permitir que um perverso cresça dentro do nosso lar, que um perverso cresça no nosso ambiente de trabalho, porque existem formas de ganhar esse perverso, trazendo a realidade da transformação. É o único caminho, né? Sendo boa referência e não aceitando, conhecendo já desde de pequenininho os atos de perversidade e levando a cura, né? O conhecimento da palavra do Senhor, que é maravilhoso, e saber como lidar com a situação, mas não aceitando como algo normal, porque não é normal. E isso pode causar danos lá na frente depois, né? Continue em Provérbios, agora capítulo 18, verso 5. Ó, não é bom favorecer os ímpios para privar da justiça o justo. É o que eu estou falando aqui. Não é bom favorecer os ímpios, ou seja, eu vou colocar aqui a questão do perverso, que o perverso está de acordo com a impiedade aqui, né? Não vou mudar aqui com as minhas palavras. Não é bom favorecer os perversos, né? Ou seja, você mãe, você pai, você irmão, né? Você amigo. De repente você conhece alguém com um ato de perversidade, que não é no grau elevado, e aí você afaga, tendo você sabedoria para instruir, você afaga, você deixa as coisas passarem, às vezes tem medo, não sei, né? Mas isso não é certo. Esteja sempre, como diz o restante do versículo, para privar da justiça o justo. Não, esteja sempre do lado do justo. Embora, de repente, supondo aí que o justo seja alguém de outra família e não da sua. O justo, de repente, seja o filho do colega do seu filho, não, o colega do seu filho na escola, mas não é o seu filho, não. Esteja sempre do lado do justo. Gente, essa palavra, ela merece ser esmiuçada, porque a palavra do Senhor é zelosa. O Senhor aqui em Provérbios é um manual para o cristão, para a gente saber como a gente lidar com as situações adversas da vida, ao invés de ficar precisando de tutores dentro desses tempos religiosos que só quer tirar o teu dinheiro, que só quer manter você como um passarinho preso numa gaiola para te manipular e eles serem favorecidos. Infelizmente, a realidade é essa. A própria palavra do Senhor já descreve esses tempos maus que a gente vive. São pouquíssimas as pessoas que você percebe que faz algo de graça por amor, para ver as pessoas sendo evoluídas. Tem psicólogos, tem muitos profissionais que dedicam o tempo do seu precioso dia para ajudar em instituições, né, carentes,
em orfanatos, em asilos, usa do seu tempo para levar o conhecimento para muitas pessoas. Por quê? Porque essa pessoa tem uma visão que não é somente o quintal dela que tem que estar regado, florido, com a grama verde. Não, ela sabe que o quintal do vizinho, bem cuidado, é tão importante quanto o dela. Se todos tivessem essa visão, o evangelho era valorizado, as pessoas eram libertas. Ninguém ousava querer crescer, enriquecer, usando a palavra do Senhor. Porque isso é de uma perversidade terrível. São almas, são pessoas que estão sendo destruídas, não alcançando o conhecimento do caminho da salvação por ocultação. Mas grande é o Pai que permite, infelizmente, porque o desejo do coração da perversidade, quando chega no coração, o que importa para tais pessoas é o luxo, é o glamour, é a fama, é o conforto, são os aplausos, são os reconhecimentos. Então, o Senhor sonda os corações, Ele conhece, né? Então, essa palavra, ela merece ser esmiuçada, né? Esmiuçada, ser refletida, porque interfere na vida das pessoas, num todo, né? A percentagem de perverso é muito grande na Terra. E a perversidade nem sempre ela é conhecida. Nem sempre os perversos de grande escalão são esses que saem aí estrupando, matando, fazendo coisas terríveis. Esses não souberam lidar nem com suas próprias frustrações, disseminar o ódio, né? Mas tem muitos que disseminam o mal de uma forma muito sutil e são mais perigosos ainda. Provérbios 10:1. Provérbio de Salomão: o filho sábio dá alegria ao pai, o filho tolo dá tristeza à mãe. E aqui vamos entender como filhos do Todo-Poderoso, né? No geral, querem um pouquinho mais além, né? Porque os filhos do Todo-Poderoso, eles buscam sabedoria no Senhor. Eles buscam orientação no Espírito, na leitura da palavra do Senhor, para que a gente haja com prudência, né? E automaticamente alegramos ao coração do Pai, né? Já os tolos que estão na beira do precipício, né? Estão na vaidade, estão dispersos, estão longe do conhecimento, uma tolice que nem sempre é entendida como tolos, mas tem práticas de tolos, né? Ninguém quer ser tolo, mas as práticas se